No Egito Antigo, onde pirâmides brotavam do deserto como se fossem prédios de luxo da antiguidade, e os faraós se achavam os donos do rolê. Existia uma criatura que era mais respeitada do que qualquer celebridade de Hollywood hoje em dia. O gato. Sim, aquele mesmo bichano que hoje dorme 18 horas por dia, ignora você quando chama, derruba copos de propósito e age como se fosse o verdadeiro dono da casa. A diferença é que lá no Egito, ele realmente era tratado como dono da casa menos, e às vezes como dono da alma da galera também. Mas calma, deixa eu te contar como isso aconteceu. Imagina a cena. Você é um camponês egípcio, lá por volta de 3.000 anos atrás, cansado de carregar pedra para construir pirâmide, querendo só descansar na sua cabana humilde. De repente, aparece um bicho que resolve um problemão da sua vida, os ratos. Porque, vamos combinar, naquela época, rato era tipo vilão de desenho animado, menos comendo comida armazenada, espalhando doenças. E provavelmente dando risada maléfica quando você não estava olhando. E aí surge o gato, um predador nato, com aquele olhar de sou fofo, mas também sou perigoso, e começa a dizimar a população de ratos. O que acontece? O povo egípcio olha pro gato e pensa: esse bicho é a reencarnação de um deus, certeza. E foi aí que começou o culto. Só que os egípcios não faziam nada pela metade. Se pra gente hoje um gato é só um pet cheio de frescura, para eles era um ser místico, conectado com os deuses e com a vida após a morte. E quem representava essa vibe felina no panteão egípcio era a deusa Bastê. Ela tinha corpo de mulher e cabeça de gato, e era tipo a protetora da casa, da fertilidade, da alegria e, claro, dos próprios gatinhos. Basicamente, Bastê era a versão divina do Mãe de Pet na antiguidade. E se você acha que hoje em dia tem gente que exagera nos cuidados com gato menos comprando ração gourmet, cama de veludo e até carrinho de bebê especial pro bichano, menos amigo no Egito, a parada era muito mais séria. Matar um gato, mesmo que sem querer, podia render pena de morte. Isso mesmo. Se você fosse lá varrendo sua casa e acidentalmente desse uma vassourada fatal no gato do vizinho, já era. Podia preparar seu testamento, porque a coisa não tinha volta. Aliás, tem uma história famosa que mostra como os egípcios levavam isso a sério. Um embaixador romano relatou que, certa vez, um gato foi morto por acidente, e a população ficou tão revoltada que fez justiça com as próprias mãos. Nem o faraó, que era basicamente o CEO do Egito, conseguiu acalmar a galera. E isso mostra que, na prática, quem mandava mesmo eram os gatos. Agora imagina o Egito Antigo, visto de fora. Povos estrangeiros chegavam lá e viam os egípcios venerando gatos como se fossem VIPs cósmicos. Deve ter sido tipo ver um fã-clube gigantesco de K-pop hoje em dia. Você até respeita, mas não entende nada. Só que os egípcios eram intensos demais nesse amor. Eles até mumificavam gatos. Sim, quando um bichano morria, ele era embalsamado, com a mesma técnica usada em faraós. Tinha caixãozinho de madeira, amuleto, oferendas e até cerimônia de luto. Alguns donos arrancavam as próprias sobrancelhas em sinal de tristeza, porque, né, chorar era pouco, tinha que mostrar no rosto. E o mercado de mumificação felina bombava. Escavações encontraram cemitérios inteiros só de gatos, com milhares deles enterrados de forma ritualística. Era quase um condomínio felino de luxo no além-vida. Se existisse Instagram naquela época, os perfis seriam tipo gato sagrado, com fotos de sarcófagos personalizados e legendas do tipo vida após a morte, com muito estilo. Mas o amor egípcio pelos gatos não parava aí em batalhas. Por exemplo, os egípcios usavam a devoção ao bichano como arma psicológica. Diz a lenda que, numa guerra contra os persas, os inimigos pintaram gatos em seus escudos e até soltaram gatos no campo de batalha. O que aconteceu? Os soldados egípcios
ficaram em choque. Afinal, não dava para ferir. Os gatinhos era contra os princípios sagrados. Resultado: derrota feia. Tudo porque eles não tiveram coragem de ir contra seus deuses de bigode. E olha só que interessante. O culto aos gatos também influenciava a política e a economia. Os egípcios chegaram a exportar gatos para outros povos, mas também rolava contrabando. Isso mesmo, tráfico de gatos. Na antiguidade, o governo egípcio tinha que mandar guardas atrás dos bichos levados ilegalmente, porque cada gato era considerado um tesouro nacional. Era como se hoje alguém tentasse levar escondido a taça da Copa do Mundo. Dava problema diplomático na certa. Agora vamos ser sinceros. Se você já conviveu com um gato, sabe que ele age como se fosse sagrado até hoje. Não importa se ele está em um palácio no Egito Antigo ou num apartamento pequeno. Em São Paulo, o gato tem aquela postura de faraó. Olha pra você de cima, ignora quando você chama, decide quando é hora de carinho e ainda dorme como se estivesse de férias eternas. Então, quando a gente estuda essa adoração egípcia, percebe que talvez eles só estavam reconhecendo algo que nós humanos modernos ainda insistimos em negar. No fundo, os gatos já se consideram deuses. Outro detalhe curioso é que o simbolismo do gato ia além da caça aos ratos. Eles representavam o equilíbrio. O gato é ágil, silencioso, misterioso e aparece na hora certa, como se tivesse poderes sobrenaturais. Isso encaixava perfeitamente na espiritualidade egípcia, onde cada animal tinha um significado profundo. O crocodilo representava a força bruta, o falcão, visão e poder, e o gato era a sabedoria silenciosa, a proteção invisível e o charme místico. E não dá para negar, os egípcios criaram um marketing felino tão poderoso que até hoje a imagem do gato está ligada ao mistério. É só ver como gatos aparecem em filmes, livros e até memes da internet. Gato preto, por exemplo, ainda carrega essa aura de magia, sorte ou azar, dependendo da cultura. No fundo, tudo isso vem lá do Egito, quando eles foram elevados a divindades. Mas e aí? Será que os gatos sabiam que eram tratados como sagrados? Olha, pelo jeito que eles se comportam hoje em dia, eu diria que sim. Parece que essa informação foi passada de geração em geração. O gato atual, mesmo sem nunca ter pisado em uma pirâmide, ainda anda pela casa como se estivesse no corredor de um templo. Ainda derruba objetos com a mesma calma de quem sabe que ninguém vai puni-lo, porque afinal ele é o dono do rolê. Então, da próxima vez que seu gato derrubar seu copo de água, ocupar sua cama inteira ou ignorar o brinquedinho que você comprou caro, lembre-se, no fundo, ele só está exercendo um direito ancestral. Ele tem DNA sagrado, legado de Bastet e milhares de anos de adoração em sua bagagem genética. Você pode até ser o dono, oficialmente, mas na prática, continua sendo apenas o servo igualzinho aos egípcios, que achavam que estavam cuidando de deuses, quando na verdade estavam sendo controlados por eles. E essa é a real moral da história. Os egípcios não estavam errados. Eles só sacaram, antes de todo mundo, que os gatos são, sim, criaturas que transcendem a lógica humana. Eles são fofos e perigosos, carinhosos e temperamentais, independentes e manipuladores. Eles são, resumindo, a versão perfeita de uma divindade, inalcançável, misteriosa e ao mesmo tempo irresistível. E já que estamos falando de mistério, deixa eu jogar uma dúvida aqui. Será que os egípcios só amavam os gatos porque eles caçavam ratos e traziam paz para os celeiros? Ou será que eles viam algo a mais? Porque, pensa comigo, gato tem aquele olhar fixo, quase hipnótico, parece que tá te analisando e julgando sua alma. Vai dizer que você nunca sentiu que seu gato sabe de coisas que você não sabe. Tipo, você tá sozinho em casa, ele começa a olhar fixo pro nada e miar do nada também. E aí você pensa, ok, tem um fantasma na sala e meu gato está conversando com ele. No Egito,
Esse tipo de comportamento só reforçava a ideia de que eles tinham uma ligação com o além. Os sacerdotes egípcios acreditavam que o gato conseguia transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Isso explica por que, em muitos templos, gatos circulavam livremente como se fossem os guardiões invisíveis. Aliás, já parou para reparar que até hoje gatos têm mania de ficar em portas, janelas e corredores? Era justamente isso que reforçava o status deles como protetores do lar contra maus espíritos. Ou seja, seu gato não está só ocupando o batente da porta porque gosta, ele está te protegendo espiritualmente, ou pelo menos acha que está. E não para por aí. Tem também a parte da estética. Gato é um animal naturalmente elegante. Os egípcios eram obcecados por beleza e simetria. Menos, basta olhar para as pirâmides, para os templos, para os colares, cheios de pedras preciosas. Agora, junta isso com um animal que já nasce com um delineador natural. Nos olhos, sim, os gatos têm aquele contorno escuro que parece maquiagem. Coincidência? Acho que não. Eles viam nos gatos a própria personificação da estética divina. Bastet, inclusive, era frequentemente representada com um olho marcado, tipo um delineado perfeito, algo que até hoje muita gente tenta reproduzir sem sucesso no TikTok. E falando em moda, acredita que os gatos influenciaram até a maquiagem egípcia? Os famosos olhos de Cleópatra, aquele traço puxado que até hoje é tendência, eram inspirados em parte no olhar felino. Ou seja, além de serem caçadores, guardiões espirituais e divindades, os gatos também foram influências de moda na antiguidade. Se existisse publi naquela época, Bastet ia ser a embaixadora oficial da Avon ou da Sephora. Mas calma, que a treta vai além. Os gatos também influenciaram decisões militares e políticas. Já falei da guerra contra os persas, mas imagina só o nível de devoção. Existem relatos de que alguns generais egípcios preferiam perder uma batalha a ferir um gato. Ou seja, gato já foi mais respeitado que soldado. E isso mostra que o animal não era só pet ou companhia. Menos, era literalmente um ativo estratégico do império. E aí vem a parte bizarra. No auge da devoção, os templos de Bastet chegaram a acumular tantos gatos que os sacerdotes começaram a comercializar as múmias. Sim, eles fabricavam gatos sagrados de forma meio industrial. Descobertas arqueológicas mostraram que muitas múmias de gato eram falsas, feitas só com palha e ossos misturados. Basicamente, já tinha falsificação de produto religioso. No Egito Antigo, era tipo comprar um tênis de marca falsificado na 25 de março. Só que versão mumificada de gato. Agora, pausa rápida. Imagina você viajando no tempo, chegando no Egito Antigo e vendo um templo com centenas de gatos, andando livremente, todo mundo reverenciando, gente pintando olhos de gato nas paredes, múmias de gato vendidas como relíquias e sacerdotes cuidando deles como se fossem celebridades. Seria basicamente um Catelândia milenar. E aí fica a pergunta: será que os gatos se aproveitaram dessa adoração? Porque olha só, se tem um bicho que sabe manipular humano, é gato. Ele chega, dá aquela esfregadinha na sua perna, solta um miado fofinho e pronto! Você já tá dando comida e carinho. Agora imagina isso, elevado ao nível cultural e religioso. Pode ser que no fundo os gatos tenham feito um grande golpe psicológico. Convenceram os egípcios de que eram deuses para garantir proteção, comida e adoração. Isso explicaria por que, até hoje, eles olham pra gente como quem diz: continue me servindo. Humano, isso é sua função desde 3000? Ah, código. E sabe o que é mais engraçado? Quando os romanos conquistaram o Egito, eles até tentaram acabar com a devoção, mas nunca conseguiram apagar totalmente a imagem mística do gato. Tanto que, na Idade Média, a coisa foi pro outro extremo. Gato passou a ser associado à bruxaria,
principalmente o gato preto. Isso porque, em comparação ao Egito, a cultura europeia medieval não entendeu essa ligação espiritual e começou a ver o gato como aliado do mal. Ou seja, o mesmo bicho, que era considerado um deus protetor no Egito, virou pet do capeta na Europa. Uma baita injustiça histórica, né? Mas aí entra a ironia. Quando a Europa começou a perseguir gatos, adivinha o que aconteceu? Explosão de ratos! Sim, as cidades ficaram infestadas de pragas, e a peste negra se espalhou com muito mais facilidade, porque os gatos tinham sido caçados. Ou seja, se tivessem mantido a sabedoria egípcia e respeitado os bichanos, talvez milhões de vidas tivessem sido salvas. Moral da história: nunca subestime o poder de um gato. E até hoje, esse legado egípcio ecoa. Vai numa livraria, procura livros de magia, esoterismo ou até decoração mística. Quase sempre vai ter a imagem de um gato preto, com olhos brilhando, sentado misteriosamente. Vai na internet, olha os memes. Gato olhando pro nada às 3 da manhã. Gato que parece juiz te julgando. Tudo isso é herança cultural de um amor milenar. Quer ver outra prova de que os gatos ainda carregam esse poder? A internet. Ninguém nunca conseguiu explicar por que vídeo de gato domina todas as plataformas. Seja YouTube, TikTok, Instagram, não importa. Se tiver um gato pulando, derrubando coisas ou simplesmente dormindo de um jeito estranho, viraliza. Parece até que eles têm um campo magnético de atenção, algo herdado lá de base, e talvez essa seja a forma moderna de culto, em vez de templos e múmias. Hoje a gente oferece views, curtidas e compartilhamentos. Agora, vou deixar uma reflexão aqui. E se os egípcios estavam certos e nós estamos apenas repetindo a devoção de outra forma? Lá, eles faziam estátuas, rituais e oferendas. Hoje a gente faz memes, fotos com filtro e da ração premium de salmão com quinoa. No fundo, não mudou nada. O gato continua reinando e nós continuamos servindo. Então, da próxima vez que alguém te chamar de escravo do seu gato, pode responder com orgulho: sou mesmo. E estou dando continuidade a uma tradição de mais de 3.000 anos. Afinal, se até faraós dobravam joelhos diante dos gatos, quem é você para negar o posto de servo fiel?